Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez um vídeo exclusivo e rápido aqui para falar de uma coisa que eu acabo vendo ao longo dos anos, o pessoal se incomodando um pouco com um tipo específico de resposta, tá? Vocês devem estar lendo aí já no título do vídeo, né? Que é a resposta depende, né? Quando que isso acontece? Quando que você vê essa resposta? Muito provavelmente se você já foi em palestra ou já trabalhou com uma consultoria externa recém-inserida na sua empresa, né, para trabalhar em algum projeto, você já ouviu uma resposta falando depende, né? Então, esse é o cenário mesmo, né? Quando você quer tirar uma dúvida específica ali de uma solução que você está tratando no dia a dia ou alguma coisa assim do gênero, tirar essa dúvida numa palestra ou tirar essa dúvida via fórum, numa live, por exemplo, é muito comum. E até esse cenário que eu comentei você ou a sua empresa solicitou uma consultoria externa e aí a pessoa que está do lado da consultoria, né, o consultor, assim que recebe uma enxurrada de informações, fala: olha, depende, né? Então é esse depende que eu quero falar aqui. Pode parecer um detalhe, mas muitas vezes, e eu já vi isso muito realmente, as pessoas ficam bravas falando que, pô, mas o cara só responde depende. O cara não tem uma objetividade na resposta do que eu devo usar aqui no projeto, ou de qual solução é melhor, ou como que eu devo proceder. E aqui eu queria destrinchar um pouquinho mais esse depende. Beleza? Então anotei alguns pontos aqui para ir conversando e tratando sobre esse assunto de forma rápida. Então o contexto é esse, né? De palestra, de live, de consultoria recém-inserida no seu contexto, que acaba tendo essa resposta depende. E sempre é acompanhado de uma pergunta de quem está do lado questionador ali, né, da empresa que contratou ou da pessoa que está com dúvida, falando o que eu devo usar aqui, qual framework é melhor, qual é a solução arquitetural que eu preciso utilizar para minha solução performar melhor lá na minha empresa, né? Então tem esse viés de querer resolver um problema de forma rápida. Ou querer resolver um problema que é difícil, né? Eu acho que é melhor colocar dessa forma. E aí, qual que é o motivo por trás de uma resposta depende? O motivo eu acho que a gente pode simplificar aqui numa palavra: cenário, né? Muitas vezes as pessoas não levam em consideração que por trás de uma resposta, por trás de uma recomendação, de uma solução, de uma melhor solução, tem um item muito importante que é o cenário. O que seria o cenário? São detalhes, são itens que são intrínsecos daquele projeto, da sua empresa, daquele cliente que você vai atender, daquele nicho que você está atendendo com a sua solução. Então são detalhes que não são genéricos. E por isso você não tem como cravar na pedra uma resposta falando assim: ah, beleza, você tem uma solução lá que trata de um sistema de locação de veículos. E você está num projeto que você entrou lá na tua empresa que é para montar um sistema sobre isso. E aí você talvez questione alguém que não está inserido no seu cenário, que não entende todas as variáveis do seu cenário, querendo uma solução rápida, né? Uma solução pronta ali. Ah, não, utiliza isso aqui que é o melhor, utiliza aquilo lá que é a melhor coisa para você. Seria muito leviano da parte de quem está respondendo falar: utilize isso ou utilize aquilo. E aqui fazendo parênteses, claro que para pequenas sugestões a gente consegue fazer esse direcionamento, né? Ah, o que eu devo utilizar como boa prática aqui no meu código, em vez de instanciar determinada estrutura, posso trabalhar com injeção de dependência para evitar acoplamento, alguma coisa assim. Esses pontos que são mais
genéricos das boas práticas de como programar, de como codificar, beleza, né? Isso aí não vai mudar tanto. Mas quando a gente abre o leque, até ter uma visão um pouco mais macro de como a solução, qual é a arquitetura que eu vou ter nessa solução, aí é um pouco mais difícil, né? Na verdade, é bem mais difícil de recomendar sem estar ciente de vários detalhes que precisam ser levados em consideração para arquitetar, para desenvolver um sistema com uma boa qualidade, né? Com um profissionalismo. Então, o que abrange esse cenário? Quais são as variáveis que eu preciso saber para que a minha resposta não seja depende? Né? Para eu não ter essa resposta depende, o que eu preciso saber? Várias coisas desse cenário. Por exemplo, qual que é o orçamento que você tem disponível? Né? Sua empresa pode gastar quanto para montar essa solução, se for uma solução dela? Ou o cliente, quanto de orçamento, qual que foi o orçamento passado para aquele projeto, quanto que ele pode gastar, né? Segundo ponto, quais que são os requisitos do projeto, do produto, daquele cliente, né? O levantamento de requisitos diz que tem que ter o quê, que tem que fazer o quê, né? Quais são as premissas que você precisa atender. Então, isso já pode limitar muito. Esses requisitos são requisitos do projeto, o produto ali em si, e também tem a parte de limitações, quais que são as barreiras ou as coisas que são impostas naquele projeto que você precisa atender. Então, por exemplo, a empresa tem uma política interna, a empresa que eu estou atendendo para desenvolver aquele software tem uma política interna que elas têm que trabalhar com soluções que são on-premise. Putz, aí já limitou bastante o cenário com como você pode trabalhar. Você não pode ir para a cloud pública, por exemplo, né? Ou você monta uma cloud privada ali, né, na própria empresa, mas é um cenário on-premise, não deixa de ser um cenário on-premise, né? Então, muitas soluções já ficam restritas ali por causa dessa limitação, né? E aí envolve compliance da empresa, envolve diretrizes que muitas vezes não podem ser alteradas, ou que já foram cravadas ali como requisito, né, como premissa do projeto. Tem que ser assim e pronto. Então não adianta eu falar, vai de nuvem, utiliza o Azure Service Bus, utiliza o Azure, o AKS, enfim, né? Você não pode, né? Simplesmente é uma limitação que você não pode ultrapassar, beleza? E também tem a questão de você sendo o desenvolvedor, né? Você trabalhando no desenvolvimento da solução, tem a questão time. Não adianta o consultor, a pessoa para quem você está perguntando falar determinada coisa, se o teu time não está especializado, não tem a competência necessária para trabalhar com determinada tecnologia, não tem expertise técnica para trabalhar com uma ferramenta específica. Então, você não vai trocar todo o teu time ou vai fazer eles terem uma jornada de aprendizado de, sei lá, 1 ano, 2 anos para ficar proficiente naquela tecnologia para poder utilizar só porque alguém recomendou, né? Muitas vezes isso não pode acontecer. Você pode contratar, mas aí talvez esbarre no ponto de orçamento, né? Quanto que você pode gastar com aquele projeto produto. Então tem todos esses pontos aí, certo? E também tem a questão do prazo. Quanto tempo você tem para desenvolver aquela solução ou aquele projeto? Então, por isso, né, eu acho que é o principal, né, ponto que embasa a resposta do depende. Quem está respondendo, se ele não está totalmente inserido no seu cenário, aqui cenário, gravando bem essa palavra, ele não tem total informação desses pontos que eu acabei de falar, né? Quanto que você pode gastar, até quanto tem para entregar, como que é o time, quais que são as limitações, quais que são os requisitos. Então ele não tem como falar isso, né? Seria leviano da parte da pessoa responder algo que não fosse depende. E aí você vê muitas pessoas falando, utiliza isso aqui, utiliza aquilo lá. Eu, na minha opinião, acho algo
leviano. Claro que quando for uma resposta sem muito compromisso, você fala, ó, num cenário geral, né, genérico, você pode utilizar isso aqui que é uma boa ferramenta, uma boa solução. Mas você precisa analisar por si próprio para ver se encaixa no seu cenário. Beleza? Então esse aqui é o ponto. E aqui, então, tendo em vista o que eu respondi aqui, questão de cenário, que é por isso que vem a resposta depende. Por que as pessoas ficam bravas quando alguém responde depende? Né? E aqui vem um pouquinho da personalidade, de quem está perguntando, o que ela está buscando com essa pergunta, etc. Né? A primeira coisa que eu vejo é que quem pergunta e recebe uma resposta depende, né? Ela está esperando uma resposta pronta, né? E não existe uma resposta pronta quando você tem um cenário um pouco mais complexo, cheio de variáveis. Você não pode ficar dependente do que a gente chama aqui uma bala de prata. Utiliza isso aqui que vai resolver o problema, vai ser escalável, vai ser confiável, vai ter alta disponibilidade, etc. Então, não existe essa resposta pronta quando você está numa situação, você está ocupando uma posição que vai ter que se preocupar com muitas coisas, vai ter que arquitetar um sistema, vai ter que ser responsável pelaquela solução. Não existe esse tipo de coisa. É um monte de análises, um monte de perguntas, um monte de respostas trazidas, agrupadas, reanalisadas para chegar numa solução ótima para o seu caso, tá? E isso é muito importante. Caso contrário, uma AI da vida, ChatGPT, ou a resposta de algum palestrante, de algum cara ali de fórum, resolveria teu problema. Para que você está na empresa se você não vai fazer essa análise e pegar várias opiniões boas sim, só que encaixar no contexto que a sua empresa, que o seu projeto está demandando, tá? Tem esse ponto aí. Segundo ponto, por que as pessoas não gostam dessa resposta depende, né? Porque elas estão querendo se eximir desse papel, que foi o que eu acabei de falar, basicamente, né? Elas querem a resposta pronta, não querem querem uma resposta fácil também muitas vezes, mas querem se eximir talvez da culpa de não dar certo lá na frente. Ela quer terceirizar as suas decisões para alguém que é mais famoso, para alguém que falou na internet, ou para algum cenário, algum artigo que ela leu na internet. Não, mas eu fiz essa decisão porque eu vi lá no artigo tal da pessoa que manja muito. Cara, né, o seu chefe vai falar, cara, não me importa isso, né? Beleza que você consultou uma fonte legal. Você viu se funcionava aqui para nós? Não vi porque tá errado, certo? Você não pode terceirizar as suas decisões. A pessoa que escreveu o artigo, ela nem tem noção de quem você é, muitas vezes, ou qual que é o cenário, qual que é o orçamento, todos aqueles itens que eu já falei, ela não tem noção do que é aquilo. Então, portanto, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua decisão. Ela nem sabe que você vai tomar uma decisão baseada naquele artigo, né? E aí, claro, tem os artigos que são também um pouco levianos, que não levam em consideração essa questão do cenário, que é sempre muito bom pontuar, né? É bom desde que você analise. Essa é uma solução legal, mas cabe a você, não adianta culpar os outros, cabe a você pegar aquilo e reavaliar, pensar com a sua própria cabeça, baseado em várias coisas que você leu, e ver se encaixa para o seu momento, beleza? Se eu pudesse deixar um último aqui, últimas recomendações, né? Não fique bravo com quem fala depende. Encare de outra forma, não é que ele não está querendo responder. Pode ser que algum outro utilize dessa estratégia, né? Mas quem fala depende, ele está comprometido em não te dar um feedback, não te dar uma solução que você vai quebrar a cara lá no futuro.
Então, fique até feliz. A pessoa não está sendo leviana de me fazer uma sugestão ali, né, de falar alguma solução que possa te prejudicar, né? Então, leve sempre em conta o cenário, né, todos esses tópicos que eu acabei de falar, né, envolvendo várias coisas, para não tomar uma decisão precipitada, para não colocar a responsabilidade em outra pessoa que nem está sabendo do seu problema. Caminhe com as suas próprias pernas, seja um profissional bom. E, por fim, algo que também é muito utilizado como base para tomar decisões dentro das empresas pega um cenário de uma empresa que fez determinada coisa e teve sucesso. Por exemplo, um caso muito recorrente que eu falo nas lives, por exemplo. A Netflix utiliza microserviços e lá deu muito certo porque escala bem e eles atendem X milhões de usuários conectados, tantos requests por segundo, etc. Tá, beleza, mas você tem o mesmo cenário do que a Netflix? Você tem a mesma grana deles, mesmos profissionais deles, mesma demanda, mesmo nicho, mesmos requisitos deles para utilizar a mesma solução as is que eles estão utilizando? Muito provavelmente não, a menos que você seja o concorrente da Netflix, né? Então, não se baseie em projetos só por causa que eles tiveram um possível sucesso, né? Eles têm um cenário diferente. Isso é uma recomendação para você não olhar e não estudar esses outros casos, né? Use cases. Não. Estude, é legal saber, é legal entender os pormenores, como que rola. Isso é muito, muito interessante. Eu gosto de ver esse tipo de coisa também. Mas não pegue isso como tá lá, transporte para uma solução tua. A chance, né, de você quebrar a cara é muito grande. Tá feita a recomendação aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Comentem aí, deem seus feedbacks que vocês estão achando desses vídeos, que comentam algumas coisas mais voltadas a comportamento também, né? Dicas um pouco mais estratégicas aqui no canal, que na medida do possível eu vou gravando assim que eu tiver alguns insights para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Não esquece de entrar no nosso grupo do Discord, a gente acaba discutindo bastante coisa lá, tirando bastante dúvida, e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!